Vamos lá então, pessoal, bom dia. Vamos começar o conteúdo da semana. A aula de terça normalmente é bom que ela seja uma aula mais tranquila, né? Que a gente não comece nenhum exercício, ainda mais nesse frio, do jeito que tá. Vamos começar falando de um tema que aparentemente, na realidade mesmo, não tem nada a ver com o nosso conteúdo, né? Vamos falar de potência. Potência de uma onda. Você pode estar começando achando estranho, mas que tem a ver? Eu estou aqui, tem aula de eletromagnetismo, então, cara, hoje é terça, é de manhã, vamos começar com uma coisinha mais tranquilinha, né? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. A gente consegue se comunicar aqui em sala de aula, estou falando com vocês, por conta de propagação ondulatória. Tá? Uma onda é uma propagação de energia sem deslocamento, sem propagação de matéria. Então, cada vez que eu falo, minhas cordas vocais vibram, vão empurrando moléculas de ar que fazem o tímpano de vocês vibrar. Tudo bem? Potência não, que o título é intensidade. Todos vocês recebem essa onda com a mesma intensidade? Com a mesma intensidade ou não? Quem é que recebe a onda com mais intensidade? Opa, aqui está mais perto, peraí. Deixa eu notar certinho aqui, ó. Intensidade. A Karine provavelmente recebe essa onda com maior intensidade. É análogo assim a explodir uma bomba, né? Quando se explode uma bomba, tem a onda de choque. As pessoas que estão mais próximos do epicentro, do local onde houve a explosão, recebem a onda com mais intensidade. Porém, eu vou fazer a pergunta agora de uma maneira diferente. Vocês estão respondendo tudo, a pergunta que eu fiz, vocês responderam muito baseado na questão intuitiva de vocês, né? Porque se eu perguntar o que é a intensidade de uma onda, ninguém aqui vai conseguir saber. Você está analisando, por exemplo, meu tom de voz está assim. Se eu aumento, falo com isso, você usa da sua percepção intuitiva cotidiana para falar que a minha segunda fala foi mais intensa do que a primeira. Mas saber conceitualmente mesmo o que é a intensidade de uma onda, você não sabe. Então, tá tudo bem? A intensidade de uma onda, ela está relacionada à amplitude. Quanto maior a amplitude da onda, maior a intensidade. Isso é fato. Mas isso não explica o que é a intensidade de uma onda. Ok? Só que, vamos começar a pensar assim. Qual de vocês recebe essa onda com mais energia? Em qual dos casos a onda está sendo recebida com mais energia? Vou fazer a pergunta de maneira diferente. Estou falando da onda sonora pela qual estou me comunicando com vocês. Pela qual estou falando. Quem é a fonte de energia dessa onda? Quem? Eu. Certo? Se eu sou a fonte de energia, o que está acontecendo? Todos vocês estão percebendo a mesma quantidade de energia. Porque na prática, o que acontece? Minha corda vocal vibra, gera essa onda, e essa onda faz o quê? Ela se espalha. Mas a quantidade de energia é a mesma em todos os locais. Então eu posso dizer para vocês, para ficar mais fácil, a quantidade de energia, a potência é a mesma. Para ficar mais fácil, eu posso dizer o seguinte, olha, a intensidade de uma onda, ela é o quão concentrado está a energia propagada por essa onda. Deixa eu pegar aqui um exemplozinho lá. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que eu tenha... A Laura chegou... Bom, vocês também, mas a Laura chegou um pouquinho mais atrasada, deve estar perdidinho. Mas, cara, a aula de eletromagnetismo tem a ver com intensidade de onda, né? Já eu vou fazer um link com vocês. Vamos imaginar, por
por exemplo, já que a gente está falando em onda, vamos falar de ondas de sinal de celular. Imagina que aqui eu tenho uma torre de celular, tá? Ali é a fonte dessas ondas. Então, dali vai sair com uma determinada energia. Só que essa onda, ela é espalhada em todas as direções. Ok? Vou utilizar primeiro um pouquinho da intuição de vocês. Se eu for tentar pegar um ponto aqui, esse ponto aqui recebe a onda com uma determinada intensidade. Existem outros pontos que vão receber essa onda com a mesma intensidade? Existe. Onde é que eles estariam localizados? Com a mesma distância da fonte. Então, se eu juntar todos os pontos que recebem a mesma intensidade de onda, que figura que eu vou ter? Uma esfera, uma casca esférica. Então, você consegue perceber que para uma fonte, olha o nome, para uma fonte de onda pontual, presta atenção, pontual quer dizer que as dimensões da fonte são pequenas comparadas às dimensões que eu estou medindo. A intensidade vai ser constante ao longo de uma esfera. E aí eu tenho uma definição, um instrumento para definir densidade. Eu posso definir que a intensidade de uma onda ela é igual à potência de uma onda, e essa potência depende exclusivamente da fonte, de acordo? Dividido pela área onde os objetos perceberão a mesma intensidade. Nesse caso, para uma fonte pontual, eu tenho que dividir pela área da esfera. Então, eu posso dizer que a intensidade é a concentração da potência da onda. 4π R quadrado. Todo mundo entendeu? Certo? Vocês já chegaram a estudar a potência de onda em alguma disciplina de eletromagnetismo, de engenharia elétrica aí? Não. Mais pra frente. Na verdade, não é nem estudar o conceito, eles vão já usar as aplicações, né? Então tá bom. Então, isso é a potência de uma onda que é gerada por uma fonte pontual. Olha se os nomes estão casando com vocês. Potência de uma onda gerada por uma fonte que é pontual. A próxima pergunta seria: será que a intensidade ondulatória, será que a intensidade de uma onda satisfaz o princípio da superposição? Eu estou perguntando o seguinte: será que se eu tiver várias fontes pontuais e tiver uma pessoa que está recebendo essas fontes, ela vai receber a intensidade como sendo a soma dessas intensidades? Sim. É o que a rede telefônica faz, exatamente. Perfeito essa comparação. Ok? Então, o que você consegue? Então, vou escrever assim, mais ainda. Eu não estou escrevendo tudo em detalhes, porque o meu foco não é a intensidade de uma onda. Mas eu espero que vocês estejam percebendo a similaridade disso daqui está aparentando com força elétrica. Primeiro, assim como a força elétrica, a intensidade de uma onda cai com o inverso do quadrado da distância. E a intensidade de uma onda, ela satisfaz o princípio da superposição. Uma grande diferença que tem até o presente momento é que para ter intensidade de uma onda não está precisando ter interação entre dois corpos. Basta existir uma fonte. E a outra diferença é que a intensidade de uma onda é mais gostoso de trabalhar com a força do que com força, porque ele é um escalar. E somar escalar é mais fácil do que somar vetor. Tudo bem? Então, se eu tiver um monte de fontes pontuais, eu posso dizer que a intensidade da onda vai ser somatório com I variando desde 1 até N
da potência individual de cada fonte, tudo bem, gente? Se eu estiver muito rápido, você me para. Dividido pela distância que esse ponto está dessa fonte. Tudo bem? Gente, é impossível você bater o olho ali e não ver uma comparação direta com a força elétrica. Tá? Temos coisas que caem com inverso quadrado da distância e simetria esférica. O fato de ter a simetria esférica fez com que aparecesse o que aqui? O 4π. E aí então, e um detalhe, se eu perguntasse para vocês, vamos lá, do que depende, quem é o agente principal para caracterizar a intensidade de uma onda? Quem é o agente principal? Não. Porque assim, ó, o raio, a distância sempre vai existir. Se existe distância, a distância há algo. Esse algo é o gerador dessa intensidade de onda. Então o principal seria a fonte que causa essa potência. Tudo bem? E aí a pergunta é a seguinte: a intensidade de onda, ela existe desde que exista quem? Desde que exista uma fonte. Tá? Se existe a fonte de onda, vai existir a intensidade. Só que aí tem um detalhe. Que aí é um detalhe bem sutil. Quem é que mede essa intensidade de onda? Não, tá, o raio. Você vai medir através dessa conta, mas assim, como que você vai medir? Carga não. Nós não estamos falando de eletricidade, estamos falando de potência e intensidade de onda. Alguma coisa para testar. Colocando, olha o nome. Como é que você vai saber? Você vai precisar colocar alguma coisa para testar. Certo? Você vai ter que colocar. Então assim, ó, por mais que aqui na forma, na equação, não exista, não apareça de maneira implícita o instrumento que eu vou precisar colocar para testar a intensidade da onda, eu só sei que isso aqui é verdadeiro porque eu fiz vários testes. Então, eu falo o seguinte: sai todo mundo da sala, eu continuo falando. Continua existindo onda sonora? Sim. Quem é que está ouvindo? Como é que vocês provam? Como é que vocês provam que ainda existe onda sonora? Como vocês provam que existe onda sonora? Você tem que sair de lá e vir aqui. Olha só, a onda sonora continua existindo, independente da existência de alguém ou não para escutar. Entretanto, para você fazer qualquer medição de alguma coisa que existe, independente da sua existência, para fazer a medição você precisa estar aqui. Então, pegando a ideia, é um argumento um pouquinho sutil. Porque nós vamos relembrar como é que era o caso da força elétrica para uma distribuição discreta de cargas. Não quero nem pegar, por enquanto, a força elétrica para uma distribuição contínua. Vamos relembrar? Vou colocar aqui, ó. Relembrando. Revisão. Lembrando. Ó, gente, se vocês puxarem a memória, a gente tinha o seguinte, olha. A força elétrica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com o caso mais simples. Tá bom? O caso mais simples é que a carga teste está exatamente na origem. Tá? A carga teste está exatamente na origem, depois eu modifico isso daqui. Mas a força elétrica, se vocês puxarem a memória, ela é 1 por 4π epsilon zero, Qzinho, dividido por R quadrado. Não preciso colocar o módulo de R menos R', não preciso, porque eu estou considerando que a carga teste está na origem. De acordo? Então, eu vou escrever assim, eu vou escrever um pouquinho diferente a mesma equação.
Como é que era? 1 por 4πy0 somatório. Vou começar aqui com o somatório. Ó. Somatório. 1 sobre 4πy0. Então 4π eu vou colocar aqui. Tudo bem? Qzão, Qzinho. Eu vou colocar aqui o Qzão, carga fonte. Eu esqueci de colocar o ε0. Tudo bem? Ali está 1 sobre 4πy0, carga fonte. Está faltando quem? A carga teste. A carga teste eu vou fatorar ela. Eu vou colocar ela fora do somatório. Carga teste eu coloco ela fora do somatório. De acordo? Porque é a mesma carga teste para todos, então não precisa estar no somatório. Consegue entender isso ou quer que eu explique melhor? Tudo bem? Dividido pelo quadrado da distância. Opa! Só que tem a direção do versor. Tudo bem? Só para deixar mais claro, ó, o que a gente está fazendo? Ó. Essa formulinha, depois eu vou alterar ela um pouquinho. X, Y, Z. Eu coloquei a carga teste na origem e distribuí as cargas fontes por aqui, ó. 1, 2, 3 e por aí vai. Tá valendo aquela equação ali, não tá? Tá aparecendo alguma coisa? Tá aparecendo alguma coisa? O que está aparecendo? A estrutura matemática da equação da força elétrica está basicamente a mesma estrutura matemática da intensidade de onda. Tá certo? Uma diferença é que aqui se trata de um vetor, ao ponto que aqui se trata de um escalar. E o outro ponto é que aqui está aparecendo um fator que não aparece aqui. Que fator que é esse? É a carga teste, mas olha o nome, qual é a função da carga teste? Testar. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu começar a falar de força elétrica, eu não vou mais falar de força elétrica. Eu vou falar de uma outra grandeza que ela existe independente de ter força elétrica ou não. Eu vou pegar isso daqui, ó, eu vou pegar esse somatório e vou dar um nome para essa grandeza. Eu vou pegar aquele somatório ali eu vou chamar de campo elétrico. Porque aí eu vou dizer o seguinte, quem é a fonte de campo elétrico? Olha para a expressão e diz, quem são as fontes de campo elétrico? A carga. Não é carga teste. A carga fonte. E aí eu tenho que dar uma interpretação para isso, porque tá vendo que isso daqui é puramente uma abstração matemática? Isso aqui é puramente uma abstração matemática. Então eu tenho que dar uma interpretação física para isso. Então qual é a interpretação? Vai existir uma distribuição de cargas fontes. Essa distribuição de carga-fonte causa uma perturbação no espaço. Essa perturbação no espaço eu vou chamar de campo elétrico. Portanto, para que perturbe o espaço, para existir essa perturbação no espaço, deve existir o quê? Carga-fonte. Aí vem o detalhe. Como é que eu sei que houve uma perturbação no espaço? Como é que eu sei que existe um campo elétrico? Teste. Só eu vou precisar da carga teste. Na realidade, o que você mede é a força elétrica. Você não mede diretamente o campo elétrico. Vocês estão... Eu sei que é um pouquinho complicado, mas vocês estão entendendo? Então, se perguntar o que é o campo elétrico, é a região do espaço onde pode ocorrer força elétrica. Porque a região do espaço que foi de alguma maneira perturbada pela existência de cargas fontes.
Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Apaguei toda a luz. Tudo apagado. Tá certo? Imagina que não tem ninguém na sala. O que vocês vão falar? Que a luz aqui está acesa ou está apagada? Não sabemos. Você não sabe. Certo? Só que aí, agora a luz está acesa. Eu pergunto para vocês, a luz está acesa ou está apagada? Vocês ainda não sabem. Mas aí eu conto, a luz está acesa. Contei para vocês que a luz está acesa. Ou seja, o fato de eu acender a luz significa que eu perturbei o espaço, certo? Mas como é que você, o que você precisa para detectar que esse espaço foi perturbado? O que você precisa? Você precisa vir aqui fazer um teste. Qual instrumento você detém que lhe permite fazer esse teste? A visão. Só que independente de você estar aqui para testar ou não, a luz está acesa. Ou seja, a luz acesa existe independente de ter alguém para vir aqui conferir ou não. Tudo bem? É a mesma coisa. O campo elétrico, ele existe independente de eu vir testar ou não com a carga teste. Só que qual é a única maneira que eu tenho para medir esse campo elétrico? Com a carga teste. Então, na realidade, o que eu meço é a força elétrica. Eu só detecto a existência de campo elétrico através da força elétrica. Tudo bem? Isso daqui, nesse momento, tá vendo assim, que ganho eu não tive absolutamente nenhum. Eu não tive nenhum ganho. Porque assim, em termos de fazer conta, pega a conta que a gente fez na aula passada, aquela integral do tamanho de um mundo. Vai simplificar alguma coisa, em vez de eu pedir para calcular a força elétrica, eu pedi para calcular o campo elétrico. Teve alguma simplificação? Não teve, você só tirou a carga teste. Tá? Então para que eu estou criando esse novo conceito? Porque nós vamos simplificar justamente isso. O que interessa para nós na física, tá? O que interessa para nós vamos passar agora todo o tempo, é calculando o campo elétrico. Maneiras de calcular campo elétrico. Tá? E só que aí nós vamos tentar mais para frente calcular campo elétrico, não através dessas integrais complicadas. Nós vamos criar um conceito novo a partir do campo elétrico, de maneira que esse conceito novo seja um escalar. Aí é mais fácil operar com escalar do que operar com vetor. Esse escalar é o que vocês adoram falar na engenharia elétrica, que é o potencial elétrico. E aí nós vamos calcular o potencial elétrico, e quando eu quiser saber o campo elétrico, eu calculo o campo elétrico a partir do potencial. E aí é um processo que, se você calcula o campo elétrico direto, é uma conta desse tamanho. Se você opta por primeiro calcular o potencial para depois obter o campo elétrico a partir do potencial, a conta fica desse tamanho. Pelo potencial ele não vai ter direção, né? É porque ele vai ser um escalar. Ele vai ser um escalar. Certo? Na realidade, é porque assim, vocês acabam trabalhando tanto e fica tão mecânico, é que em engenharia elétrica vocês só falam do potencial, vocês só falam diferença de potencial, diferença de potencial, diferença de potencial. O potencial em si não tem significado físico nenhum. O que interessa, a grandeza física está presente na variação do potencial, que vocês chamam de DDP, tensão, diferença de potencial. Tanto que para ter corrente elétrica precisa ter o quê? Diferença de potencial. O significado físico real não está no potencial, ele está na diferença de potencial. Por quê? Porque a diferença de potencial, eu vou falar que é igual, mas não é igual. Mas é praticamente um campo elétrico. Quando você está calculando a diferença de potencial, você está calculando o campo elétrico. Então tudo que a gente está fazendo são estratégias matemáticas para simplificar esses cálculos. Tá certo? A gente vai conseguir simplificar esses cálculos. Tudo bem que vai parecer que está mais complicado lá na frente. Mas você imagina assim, se calcular com o potencial é complicado, imagina se fosse calcular direto o campo elétrico. Tudo bem? Não dá, né? Oi? Ah, dependendo da situação você nem consegue. Mas entenderam a ideia?
Entenderam a ideia? Lembra, tudo que a gente aprende de novo em física é sempre para simplificar. Sempre para simplificar. Nunca ninguém cria um conceito, quero complicar alguma coisa. Não. É sempre para simplificar. Tá certo? Então, entenderam primeiramente o que é, qual é a ideia matemática de campo elétrico? A ideia é a seguinte: o campo elétrico é uma região no espaço que pode ocorrer força elétrica. Então, o campo elétrico, ele nasce da ideia de que o espaço foi perturbado de qualquer forma. Naquela região vai ocorrer força elétrica, independente de eu conseguir levar uma carga teste lá ou não. Sabe quem foi o primeiro cara a imaginar essa ideia de campo elétrico? A ideia, ela veio de um cara que só teve essa ideia porque ele dominava muito pouco de matemática. Ele se chamava Michael Faraday. Tá? O Faraday, vocês já devem ter ouvido falar, né, na lei de Faraday. Ele não teve uma formação tradicional. Ele trabalhava ele tinha que transcrever alguns livros de um pesquisador que ele prestava serviço. Ele era assistente de um palestrante. E aí ele transcrevendo os livros, ele se interessava, e aí ele entendia algumas coisas, e ele acabou se tornando um exímio experimentador. E com uma visão, uma ideia de como as coisas funcionam, uma intuição física muito boa. Muito provavelmente devido à falta de formação regular dele, ele desenvolveu essa técnica. E aí ele tentava imaginar, e aí a ideia que ele tinha de campo elétrico é exatamente essa que eu estou falando para vocês. Ele tinha a ideia seguinte, deixa eu colocar aqui, Ele imaginava as coisas ocorrendo da seguinte forma, linhas de campo. Linhas de campo. Olha qual era a imaginação do Fábio. Ele falava assim, vamos imaginar que em algum ponto do espaço exista uma carga teste, uma carga fonte. Vamos começar imaginando que em algum ponto do espaço eu tenho aqui uma carga fonte positiva. E aí ele falava assim, o que acontece se eu chegar e colocar aqui uma carga teste também? A carga teste sempre positiva. O que acontece se eu colocar uma carga teste ali nas proximidades daquela carga fonte? Ela vai enxergar aquela carga fonte. Como que ela vai enxergar aquela carga fonte? Sentindo uma força. E aí ele imaginou desenhando essa força que ela sentia. Aí aqui, chamar de F1. Certo? E aí você tá bom, e se eu colocasse agora a carga teste aqui? O que aconteceria com ela? Sentiria uma força. De que modo que é essa força agora? É radial, só que agora mais intensa. Tudo bem? Então, e aí ele começou a imaginar, se eu colocasse a carga teste em várias posições. Tenta colocar na cabecinha de vocês. Você vai colocar na carga teste em várias posições. O que vão aparecendo? Um monte de vetorzinhos. Então ele falou assim, cara, eu vou fazer uma representação de todos esses vetorzinhos de uma só vez. Então, isso daqui foi a representação mental imaginada pelo Max, pelo Fábio. Então, daqui o que ele tira? Olha a conclusão. Isso daqui, de novo, não tem aquela cara bem parecida com isso? De uma onda irradiada a partir de uma fonte? Certo? Isso daqui ele chamou de linhas de campo. E aí a conclusão dele é o seguinte, olha, as linhas de campo são de tal forma
de que a força elétrica sobre uma carga teste positiva vai ter a mesma direção e sentido da linha de campo. Tudo bem? Então, se eu colocar a carga teste aqui, opa, é essa a direção e sentido. Agora, a intensidade da força elétrica depende de quanto mais concentradas estão as linhas de campo. Exatamente igual aqui. A intensidade ondulatória é de quanto mais concentradas estão as ondas. Tudo bem? Então aqui, ó, nessa região aqui que tem bastante concentração de linha de campo, eu tenho uma maior intensidade da força elétrica. Então eu vou falar que nessa região eu tenho uma maior intensidade do que? De campo elétrico. O campo é na mesma direção da força. O campo tem direção sempre a mesma. O campo elétrico tem a direção de uma força. Sob uma carga positiva, porque ó, cargas positivas receberão força na mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico. Tudo bem? Foi, gente? Como é que seria então se eu tentasse desenhar agora as linhas de campo, se eu colocar aqui uma carga fonte negativa? Eu chego com a carga teste ali, para onde? Como é que vão estar? Qual que é a diferença? Vai mudar o sentido, continua sendo radial, né? Continua sendo radial. Tá? É isso daqui. Cadê o Edgar para perguntar? É isso daqui, é essa ideia. É olhar essa ideia de que as linhas de campo parecem fugir das cargas positivas. Elas parecem nascer na carga positiva e parecem morrer nas cargas negativas, né? É isso que vai dar ideia para a gente calcular a lei de Gauss. É isso que vai dar ideia. Olha o nome: fonte de água. Aí já tira a ideia do ímã, né? As ondas E de fluxo, mais ou menos, que lá é outro tipo de campo. Tá? Tudo bem? Então aqui vai ter, daqui a gente vai tirar a ideia de fluxo. Eu avisei que essa sexta nós vamos de novo até os meus aulas, né? O Fábio já conhecia aquilo, a intensidade de mão, né? Não. É sim. Dá para entender que sim, ele comparou muito com o Sol. Ele imaginava como que era se eu tentasse determinar a intensidade luminosa de toda a luz, não onda necessariamente, mas de toda a luz que saía do Sol. E aí ela se espalha de maneira esférica. Então assim, a comparação é essa mesmo. A comparação é essa mesmo. O pesquisador que escrevia era assim, ou não? Na realidade, na época, não existia uma distinção entre física, matemática e filosofia. Todo mundo era tudo. Tá? Hoje em dia, depois do século XX, cada um pega seu bonezinho e se acha no direito de falar que é alguma coisa. Mas não existia essa distinção. Hoje, até mesmo dentro da matemática ou da física, existem subdivisões assim, que uma área não consegue conversar com a outra. Não consegue conversar, assim, você não consegue entender nada de um outro cara que está pesquisando dentro da matemática. Certo? O Faraday tinha que transcrever as palestras dele. O Faraday, entre outras coisas também, ele é mais conhecido por ter sido químico, né? Ele descobriu o elemento cloro. O elemento químico cloro foi descoberto por Faraday. Certo? Vamos fazer mais um desenho aqui, ó. Vamos imaginar essa seguinte situação. Eu vou aqui agora colocar uma carga positiva e próximo a ela eu vou colocar uma carga negativa. Né? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar o som. Vamos lá. Só que agora é o seguinte, olha só. Uma carga está próxima à outra. Só que elas estão fixas. Se eu chegar a uma carga teste, concorda que se eu colocar a carga teste aqui no meio, isso daqui seria uma boa representação
apresentação para a linha de campo? Certo? Porque ela vai ser repelida pela... Pela positivo e atrativo, né? Tudo bem? Agora, Eugênio, se eu colocar a carga teste aqui, Eugênio, o que vai acontecer com ela? Ela não faz a curva. Ela é repelida por uma e atraída mais fracamente pela outra. Então eu teria que desenhar a resultante disso aqui. Certo? Todo mundo entendeu? Então, se eu for desenhando, por exemplo, a resultante e for ligando todas as resultantes, eu vou ter isso daqui. Tá? Então, na realidade, a direção da força elétrica, ela é tangente. Ela é tangente às linhas de campo. Tá? Vou desenhar algumas aqui para vocês verem. Olha aqui, o que acontece. Você vai ter aqui, aqui, aqui. Se eu for desenhando uma por uma, eu vou ter aquilo ali. E aí eu ligo para dizer que a força elétrica é tangente. E sempre, de novo, Matheus, do que eu estou falando? Carga testa é sempre positiva. Tudo bem? Então, você vê que cada distribuição de carga-fontes, eu vou ter uma configuração distinta das linhas de campo elétrico. Certo? Se eu colocar uma terceira carga ali, as configurações da linha de campo já ficam distintas. Mas algumas coisas a gente pode dizer. Primeiro, as linhas de campo nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Tudo bem? As linhas de campo, a força elétrica é sempre tangente à linha de campo. De acordo? Força elétrica é sempre tangente à linha de campo. E a intensidade da força elétrica é maior onde eu tenho maiores concentrações de linhas de campo. Estamos juntos? Tudo bem? Eu vou pagar aqui essa. Não, vou pagar. Então agora a gente pode matematizar o campo elétrico. E aí na aula de amanhã, essa semana ainda, a partir de agora, aliás, a nossa ideia vai ser sempre pensar assim, eu tenho uma distribuição de cargas-fontes e quero calcular o campo elétrico devido a essa distribuição de cargas-fontes. A partir de agora, o nosso problema é isso. Dada uma distribuição de carga-fonte, nós temos que achar o campo elétrico. De acordo? Então vamos lá. Então vamos tentar escrever a equação do campo elétrico, colocar um problema. E aí, como eu disse, terça-feira, 7 horas da manhã, a aula tem que ser um pouquinho mais suave, né? Não dá para começar a resolver um exercício. Vocês querem só resolver um exercício e ir embora? Então, se a gente começar a resolver um exercício, Vai acabar chamando de... não vai dar, né? Nós vamos ficar só na parte conceitual mesmo. Então, vamos lá. Assim, vamos lá então. Vou pegar o caso mais geral possível. Eu não vou fazer ilustração porque eu acho que vocês estão acompanhando. Se não estão acompanhando, me fala que eu já faço a ilustração. Ok? Como é que a gente calcula então a força elétrica? Vamos relembrar. Força elétrica calculada agora em um ponto R. Então estou diferente dessa situação aqui. E nessa situação eu tinha colocado a carga teste na origem. Agora eu vou colocar a carga teste em qualquer posição. E aí eu estou para distribuição contínua, né? Perdão, discreta. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fatorando a carga teste, tá? Colocando ela em evidência, que I de 1 até N
carga fonte, não vou mais colocar o Y0 ali em cima, porque eu não quero mais fazer essa comparação, foi só para utilizar como motivação, para a gente comparar, certo, Enzo? Aqui eu vou colocar 4π Y0 módulo R menos R' ao cubo na direção de R menos R'. Tá certo? Essa grandeza que está dentro do somatório nós vamos chamar de o campo elétrico. O campo elétrico de uma distribuição discreta. Estamos juntos? Estamos juntos? Ah, e se eu quiser passar para uma distribuição contínua? Passar para uma distribuição contínua. Só o delta aqui. Força elétrica. Ou. Não. Aqui não é delta, não, porque ali é distribuição. Não, fala, mas na contínua. Ah, na contínua. Vamos lá, eu vou economizar a passagem. Na contínua é bem isso, porque isso aqui está considerando que as cargas são pontuais. Eu vou pegar pequenos pedacinhos de carga, que eu vou aproximá-lo para cargas pontuais. Então eu vou chamar aquilo ali de um delta QI. Certo? Esse delta QI vai ser só uma aproximação, que eu vou melhorar essa aproximação diminuindo o tamanho de cada um, portanto aumentando a quantidade, e vou tomar a situação limite. Quando eu pego o limite do somatório, esses somatórios eu denoto por uma integral. Certo? Só que já que eu vou denotar por integral, o que for constante relativo à integral, eu vou colocar fora, vou fatorar também. 4π Y0 integral. Essa integral pode ser de linha, superfície ou volume. Vou até colocar aqui, linha, superfície ou volume, tudo dependendo de que maneira que a carga vai estar distribuída. Na realidade, o que eu estou integrando é o módulo de R menos R' ao cubo, vetor R menos R', como o Matheus bem lembrou, dq. Certo? Quem que é aquele dq? Aquele dq pode ser lambda dr, sigma ds, rho dv. Tá certo? Dependendo se for integral de superfície, linha ou volume. E aí, essa quantidade aqui, ó, aqui eu teria o campo elétrico no ponto R, devido a uma distribuição discreta. Vocês praticamente não vão ver, porque o que interessa para nós é uma coisa que não existe, né? Campo elétrico devido à distribuição contínua. De novo, não existe uma distribuição contínua, porque carga é de natureza discreta. Só que como é muito pequena essa discretização, eu não enxergo essa granularidade, eu posso considerar como contínua. Então, a partir de agora, a parte conceitual acabou. A partir de agora, nosso problema é exclusivamente, eu dou uma distribuição de carga-fonte, vamos calcular o campo elétrico. Uma vez que eu sei o campo elétrico, saber a força elétrica fica fácil, né? Sobre uma carga teste. Tudo bem? A pergunta, o senhor vai rodar? Semana que vem. Eu sei. Dá mais medo. Oi? Eu vou fazer em casa, eu falei, essa dá mais medo ainda. Nada. Essa primeira parte aqui, ela é tranquila. Ela é tranquila. Só uma pergunta para o senhor. Na hora da prova, o senhor tem que vai fazer as contas conforme o senhor fazendo o somatório? Não. Pode jogar aqui. Na hora que eu for resolvendo exercício, vocês vão perguntando, eu vou mostrar. Não, gente, a lei de Coulomb é isso aqui. Não, eu falo, não é resolução, o senhor quer passo a passo. Como sai mais discreto? Não precisa sair da discreta. Isso daqui é a coisa que eu faço em aula
para não ficar só jogado, ó, isso aqui é uma integral. É para que vocês entendam na onde nasce a integral. Você parte já da equação completa, que é a equação já da integral. Pode ficar tranquilo. E a prova, você falou, mas você gosta de digitado ou na mão? Tudo faz? Tanto faz. Tanto faz. Tá? É que assim, como são exercícios muito extensos, não dá tempo de você copiar e depois digitar. Né? Mas, quem quiser fazer digitar no Overleaf, por exemplo, para mim não dá trabalho nenhum. Ok? Então vamos finalizar aqui. Ó. Assim. Olha só o que a gente teve. Para qualquer um dos casos, olha o que a gente teve. Que a força elétrica no ponto R é igual a Q vezes o campo elétrico. E aí aqui vem aquela pergunta do Matheus. Olha só. A força elétrica tem a mesma direção que o campo elétrico, só que o sentido dela depende do sinal da carga. Se a carga for negativa, a força elétrica é contrária ao campo elétrico que ela está imersa. Tudo bem? Dá uma olhada aqui. Aqui eu tenho uma equação vetorial. O vetor força elétrica, então como eu tenho igualdade de vetores, então esse vetor tem a mesma direção que esse. Agora o sentido depende do sinal da carga. Se a carga for negativa, isso está indicando o seguinte, olha, eu tenho campo elétrico. Vou pegar uma ilustração. Ó, imagine lá que de alguma forma eu determinei que as linhas de campo elétrico estão assim. Assim estão as linhas de campo elétrico. Aí eu venho aqui, bom, o que é o campo elétrico? Quer dizer que aquele espaço de alguma forma foi perturbado pela existência de cargas fontes e naquela região do espaço vai ter força elétrica. Nessa região do espaço vai ter força elétrica. Então se eu chego e coloco aqui uma carga teste Q, ela vai receber uma força elétrica. Como que é essa força elétrica? Bom, essa força elétrica aqui está dizendo que ela tem a mesma direção do campo elétrico. Agora o sentido depende da carga. Então, se essa carga for positiva, ela vai receber uma força elétrica na mesma direção e sentido do campo elétrico. Agora, se eu chego e pego aqui, ó, uma outra carga, vou chamar de Q'. Q' é uma carga negativa. Se ela é uma carga negativa, como é que é a força que ela recebe? Oposta certo? E nesse caso a carga teste não vai vir. Não, mas aí aqui, agora, nesse caso, isso daqui não é uma carga teste. Certo? A carga teste, ela foi utilizada de alguma forma para medir isso daqui. Cara, o argumento ele é bem sutil. E agora eu vou complicar mais ainda a sutileza desse argumento. De uma maneira bem grosseira, onde é que estão as cargas fontes positivas para aquele campo? Elas estão para cá. Onde é que estão as cargas fontes negativas? A maior concentração de cargas fontes negativas. Para lá. É uma outra maneira de você visualizar. Mas ó, presta atenção. Nesse contexto do que está escrito aqui, no contexto do que está escrito aqui, isso daqui não é carga teste. Isso é qualquer número de carga. Qualquer carga. Só que aí, cara, tem que tomar. Ela não necessariamente tem que ser tipo aquela carga teste positiva. Não, ali não. Só que tem que tomar um cuidado danado. Mas muito danado. Porque, olha só. Como que eu medi esse campo? Utilizando a carga teste. Certo? Vamos lá. Vocês querem ver? Você que tem filho, você confia no termômetro? Quando ele está com febre?
Você não tem opção, você tem que confiar. Só que o termômetro, o simples ato de medir a temperatura, você está alterando a temperatura da pessoa. Porque o que é, como que você mede a temperatura? Ah? É troca de calor. Porque o calor, ele flui. Mas não é tipo uma quantidade específica? Então, o calor, o que acontece? O calor flui do corpo mais quente para o mais frio, até os dois igualarem a temperatura. Então, por exemplo, se eu agora estou com 38 graus e eu coloco um termômetro, o calor vai fluir de onde para onde? De mim para o termômetro. Então a minha temperatura vai acontecer o quê? Vai baixar. Então o fato de eu tentar medir a minha temperatura, eu já estou alterando a minha temperatura. Mas isso é uma fonte, né? Não, o corpo tem aquele negócio que regula. Mas você não. Mas Não é. Se você pegar um termômetro extremamente preciso, você nunca vai conseguir medir a sua temperatura real. Sempre um pouco a menos. Você sempre vai medir um pouco a menos. Mas tipo, o seu corpo não é. Não tem homeostase, né? Não. Você deixou seu a corpo não vai água continuar assustada. produzindo a temperatura. Não, eu tô pensando que pelo termômetro de infravermelho. Não, também. É a mesma coisa. Porque só o termômetro, para ele funcionar, precisa ter fluxo de calor. Precisa calor fluir. Precisa, olha os nomes, fluir, fluxo. O calor precisa sair do seu corpo. Se sai calor do seu corpo, o que acontece com a sua temperatura? Ela baixa. Mas tem um exemplo para. Fala. Saulo, explica isso como se fosse uma cerveja, que aí todo mundo entende. É verdade. Se eu for medir a temperatura de uma cerveja, quando você coloca. Em geral, quem é que está na maior temperatura? O termômetro ou a cerveja? Termômetro. Então, olha, você vai medir a temperatura, há fluxo de calor do termômetro para a cerveja. E o termômetro só vai parar quando os dois se igualarem. Então, na realidade, você não está medindo a temperatura da cerveja. Você vai estar medindo a temperatura de equilíbrio entre termômetro e cerveja. Só que, como vocês já bem sabem, né, vocês já falaram, como o termômetro é muito pequenininho, é assim, essa pequena mudança ela é desprezível. Mas isso é uma questão até que devia ser mais ampliada, mais discutida nos cursos de laboratório. O ato de fazer uma medida, já o simples ato de você tentar medir alguma coisa, já altera aquilo que você está medindo. Porque para medir alguma coisa precisa da interação entre o que vai ser medido e o instrumento de medição. E essa interação, ela altera. Na quântica, isso daí. Não, em mecânica quântica, aliás, essa é uma das fontes da mecânica quântica. Que mecânica quântica é assim, você precisa ver o elétron, tá? Para ver alguma coisa, tem que jogar luz. Só que na hora que você jogar a luz no elétron, você vai ver ele lá. Porque ele se moveu devido ao fato de você ter jogado luz. Então você não está vendo onde é que o elétron estava. Você está vendo onde ele foi parar devido a você tentar medir. Tá? É mais ou menos daí que sai a ideia do gato de Schrödinger. Já ouviram falar no gato de Schrödinger? Imagina a seguinte situação. Tem uma caixa, você colocou um gato dentro da caixa. E dentro dessa caixa tem um veneno. Que se o gato beber o veneno, ele morre. Entretanto, se você abrir a caixa, você libera o veneno e o gato morre. E aí eu estou fora da caixa. E aí, o gato está vivo ou está morto? Não. Como é que você faria para saber se o gato está vivo ou está morto? Pegar a caixa e jogar Qualquer interação que você for ter com a caixa, você vai alterar. Se você abrir a caixa, o gato vai estar morto, mas nada garante que antes de abrir a caixa, que ele está... Cara, esse é um problema intrínseco da mecânica quântica, que você não consegue medir. É por isso que aí o Einstein fala várias vezes, em tom de crítica à mecânica quântica, Deus não joga dados. Por quê? Porque a mecânica quântica, ela é probabilística. Você nunca vai falar qual a posição de algo, você vai falar qual a probabilidade de algo estar ali. Então, e o Einstein não gostava disso. Então ele falava, Deus não joga dados. Então assim, para nossa sorte, no mundo macroscópico, os problemas de interação medida e medidor, eles não são tão grandes. Mas aqui no caso elétrico, ele pode ser.
Ele pode ser um pouquinho grande. Porque o que acontece? Tem esse campo elétrico, né? Se eu colocar a carguinha aqui, para onde que ela vai sentir a força? Lá, só que tem um problema. O simples fato de eu colocar essa carguinha no campo elétrico, ela altera o campo elétrico. Entendeu? Quando eu pego aqui o campo elétrico, eu venho aqui, tento colocar uma carguinha aqui, a presença dessa carguinha altera. Porque assim, a natureza não entende o que é carga fonte e o que é carga teste. Para ela tudo é carga. Em última análise, para ela tudo é carga fonte. Então, a hora que você vem colocar a carguinha aqui, aqui tem um campo elétrico. Então eu vou colocar a carguinha aqui. Ela já altera. Certo? E quando você for calcular esse campo elétrico, de novo, como é que você calculou esse campo elétrico? Com uma carga teste. Só que você foi usar a carga teste para medir o campo elétrico. Só que a hora que você foi medir o campo elétrico com essa carga teste, o que essa carga teste fez? Ela alterou o campo. Então a medida que você tem não é a medida do campo elétrico antes, é a medida do campo elétrico na presença da carga teste. Por conta disso, por conta desse problema, alguns livros eles vão dar a seguinte definição, e eu já vou colocar um problema nessa definição. Ele faz o seguinte: olha, eu vou definir o campo elétrico da seguinte forma. Ele é a força elétrica dividido pela carga. E aí o cara pensa nisso, mas a carga tem que ser muito pequena, né? Então o que ele faz? Ele toma o limite quando a carga tende a zero. É entendível o porquê desse limite quando a carga tende a zero? Porque quanto menor a carga, menos ela interfere na medida do campo, certo? Por isso que os termômetros são pequenininhos. Se você pegar um termômetro dessa grossura aqui, não vai funcionar, tá? Mas qual é o problema teórico dessa definição? O problema teórico é o seguinte: quando você passa limite, você está admitindo que essas coisas são contínuas. Não tem como a carga tender a zero. A carga tem um valor mínimo. Qual o valor mínimo da carga? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, isso daqui tem um problema conceitual. Então, isso daqui, por mais que apareça no livro, isso aqui é falso. Então, você tem que ter ideia. É muito mais sutil e muito mais teórico. Tá certo? Você tem que ter essa ideia de que você precisa de uma carga que ela não é grande o suficiente para alterar o campo elétrico que já foi medido anteriormente. Professor, o campo elétrico gera uma carga pontual, sei lá, é forte o suficiente? O que é? Em física sempre você vai falar comparado aqui. Então é isso, tipo, aqui nível. Porque, tipo, se eu parar para pensar também, pequeno negócio, 0,6 vezes 10 menos 19 é o menor campo possível. Exato. É o menor campo possível. Mas tem razão, porque é uma das forças mais fortes. Só que também depende da proximidade, né? Então, de novo, você vai imaginar o seguinte, cara. Você tem um campo elétrico que ele já foi lidado. Se você parar para pensar em exercícios, os exercícios sempre todos envolvem cargas na ordem de microcoulombs. Tá? Porque aí o que vai interessar é a comparação campo elétrico com o módulo da carga. Tá? É isso que vai te interessar. Tudo bem? Entenderam? Só para encerrar esse trecho, quando você olha daqui, só para encerrar, olha só, qual é a unidade de campo elétrico? Vamos ver? Às vezes a gente não vai pegar a unidade de campo elétrico. Unidade de campo elétrico vai ser a unidade de força dividido pela unidade de carga. Então, a unidade de campo elétrico, Newton por coulomb.
Então, se eu tiver um campo elétrico de 10 newton por coulomb, quer dizer que se eu colocar, grosso modo, uma carga de 1 coulomb ali, naquela região, ela vai sentir uma força de intensidade 10 newtons. Tudo bem? Quando eu falo campo elétrico, gente, estou de novo. A palavra campo, quer dizer uma propriedade que depende da posição, tá? Depende do espaço. Então, campo elétrico é uma propriedade do corpo, dependendo da posição, depende da localização onde que o corpo está. Tudo bem? É um campo vetorial. Cada ponto do espaço você vai associar um vetor. Ok? Tudo bem? Olha só, por hoje, é que assim, eu gostaria de iniciar um exercício.